Fala aí, pessoal. Feliz quinta-feira, né? Mais um dia aí da gente postando um videozinho para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o mundo do trabalho no mundo, né? Na nossa última aula a gente falou um pouco sobre as relações de trabalho e como elas amadureceram no Brasil ao longo do século XX, né? E aí eu considero importante que a gente dê uma olhada aí nas relações de trabalho no mundo a partir dos diferentes modelos de organização econômica do mundo capitalista, do qual o Brasil sempre fez parte, ok? É isso. Vamos lá, vamos começar. Começar um pouquinho falando sobre o liberalismo. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho aí. Bom, a questão é a seguinte, né? A gente sabe que na passagem do século XIX para o XX, o mundo, mas principalmente a Europa, vivia a construção do imperialismo europeu, certo? Ah, Zé, se é imperialismo não tem nada a ver com liberalismo, não é? Pois é, só que a gente está aqui falando das relações de trabalho e do mundo das relações de trabalho na Europa, não é? E aí, para dentro dos países europeus, o que estava lá em vigor era exatamente essa defesa da livre negociação das relações de trabalho, né? O Estado ele era um garantidor da liberdade de exercício profissional. Então, você tinha lá uma mão de obra vasta que tinha o pleno direito de negociar as suas condições de trabalho e suas jornadas com seus empregadores. E, por sua vez, os empregadores tinham o mesmo direito, né? Bastava o Estado regular esses contratos, né, que cediam, ora, a propriedade privada, que era a força de trabalho, ora, a oportunidade de trabalho em troca de remuneração, certo? Beleza. Então, o que a gente tem aí no nosso slide, a gente consegue ver claramente, né, que as grandes cidades elas estavam crescendo muito na Europa, né? Tinha muita gente na rua migrando do campo. Os hábitos, inclusive nas grandes cidades, eles são hábitos que misturam um pouco do amadurecimento urbano com costumes agrícolas, né? Então você vê ruas lotadas de animais, feiras e tudo mais, tal, caramba, uma população pobre em busca de oportunidades, não é? E o resultado dessa migração populacional em massa para as cidades em busca de oportunidades é a grande oferta de trabalho para um número limitado de oferta de postos, né? E isso, obviamente, dá origem a uma condição de trabalho pior, porque se tem muita gente procurando trabalho para postos limitados, o que a gente tem claramente aí vai ser um empresário que pode jogar com esse cenário. Ele pode oferecer um cenário ruim para os trabalhadores e esperar que alguém, na lógica do desespero, aceite, né? Então, esse liberalismo nas relações de trabalho no início do século XX na Europa, ele proporciona o que a segunda foto está mostrando para a gente aí, né? Miséria, pobreza, desigualdade pra caramba, empresários progredindo na sua tecnologia de produção, nas suas capacidades produtivas e trabalhadores cada vez mais explorados, trabalhando longas jornadas, recebendo baixos salários e tudo mais, né? Mas e aí, Zé? Então quer dizer que a galera viu rapidamente que isso aí não estava funcionando, né? Não, teve muita gente que viu que isso não estava funcionando, né? Que um Estado omisso e que só garantia liberdade na construção das relações de trabalho não ia dar certo. Pois é, mas teve muita gente que também não conseguiu enxergar isso de cara, ou pelo menos não quis enxergar isso de cara. E criou uma série de teorias aí para tentar justificar essa questão e essas condições, né? Os médicos, principalmente, eles começaram a olhar para essa galera e eles começaram a pensar assim, ó, bom, cá entre nós, se a gente está falando de uma sociedade onde alguns conseguem prosperar e outros não, talvez o problema seja desses outros e não do sistema liberal em si, né? Então o indivíduo ele começa a ser responsabilizado pelas suas condições de trabalho. Não é uma coisa muito incomum hoje em dia, né? Que as pessoas relacionem a pobreza à responsabilidade do pobre, em não querer trabalhar e não querer construir condições melhores para isso, né? Esse discurso ainda é muito visto hoje em dia e muito cruel também, né? E cá entre nós, esses intelectuais que fazem esses apontamentos, dizendo que os trabalhadores pobres eram responsáveis pelas suas próprias condições, as pessoas pobres eram responsáveis pelas suas próprias condições de vida, eles começam a encontrar argumentos para isso nos costumes da sociedade da população pobre, né? Então os caras tratam que a pobreza é um resultado da vadiagem, é o resultado do alcoolismo, é o resultado de um vício em jogos, e todos esses comportamentos eles começam a ser associados a um ambiente degradante, né? E muitas vezes era mesmo, porque os caras começam a fazer propagandas anti-alcoolismo relacionadas aos pobres e à violência doméstica, né? O que havia de fato relação e tudo mais, e aí daí tem origem as campanhas anti-alcoólicas da passagem do século XIX para o XX. Mas o fato é que essas paradas que estão aí na tela para vocês, né? Pessoas apostando em rinhas de cães comendo ratos, né? Um monte de ratos, né? Homens alcoólatras que não têm uma relação saudável familiar, né? Pessoas que vivem na mendicância e que não têm um trabalho. Essas pessoas começam a ser tratadas como viciadas, como pessoas que tinham algum tipo de patologia social, que não conseguiam se inserir na sociedade e não conseguiam mudar a sua própria condição de vida, né? Então o liberalismo ele constrói esse argumento para si, um argumento de que a responsabilidade é das pessoas e que o Estado só tem um papel dentro desse cenário,
que é tomar conta dessa sociedade para que esse tipo de pessoa viciada não interfira no cotidiano de trabalho dos outros, né? Então a única forma de interferência que o Estado liberal podia ter sobre esse tipo de sociedade aí era a interferência policial, para prender essa galera, afastar essa galera do convívio e permitir que o bom trabalhador tivesse lá o seu cotidiano para mudar a sua condição de pobreza, né? Então essa é uma faceta do liberalismo que está muito clara aí no final do século XIX e na passagem do século XX no mundo, né? E que obviamente vai ter suas repercussões aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, que eram as cidades industrializadas da época, né? Mas e aí? Não tinha nenhum antagonismo a isso? Tinham vários, né? A condição de trabalho e a condição de vida das pessoas que viviam nas grandes cidades no final do século XIX é tratada por um intelectual famoso pra caramba chamado Freud como o mal-estar da civilização em um dos seus textos. Ele olha e fala que a cidade era horrível, que a cidade era um ambiente pobre, com todo tipo de doenças orgânicas, sociais, mentais, e que não era possível viver com saúde num ambiente como aquele, né? Então o Freud ele é muito crítico, ele é muito duro, assim como vários outros intelectuais também, né? O marxismo surge no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, na verdade, fazendo denúncias a isso e propondo uma organização político-social para tentar contornar essa situação, não é? Então, haviam várias teorias possíveis aí. E dentro desse cenário, entre o marxismo radical e os liberais que faziam breves críticas, mas não propunham nenhum tipo de ação, né, a gente vai ter o surgimento dos intelectuais que ensejam um movimento que a gente conhece como movimento do bem-estar social, né? Dentre eles, tem intelectuais muito famosos, e principalmente na Inglaterra, como o escritor George Bernard Shaw e a socióloga Beatrice Webb, né? Esses dois intelectuais aí são importantes porque eles ajudam a fundar um dos centros intelectuais irradiadores das medidas de bem-estar social, que vai ser a London School of Economics, que aparece aí na foto pra gente também, né? Então, o bem-estar social ele surge nesse final do século XIX aí na Europa, né? Com medidas que são adotadas por estados autoritários, como o Império Alemão, lá recém-unificado, ou como a Inglaterra antes da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. Né? Essas medidas estavam principalmente relacionadas, naquele momento, às considerações sobre a previdência social, os idosos, os doentes, os acidentados. Né? É para isso que a London School of Economics surge, para militar naquela época, né? Pelas condições do trabalho laboral e principalmente da vida pós-trabalho. Né? Então esses são as principais condições e as principais características desse mundo liberal em construção e desconstrução pelos intelectuais da London School, aí a partir da década de 1910, 1920. Beleza? Bom, eu não preciso nem dizer que a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa elas entram de sola nesse cenário de péssimas condições sociais, não é? Por quê? Bom, porque a pobreza ela se reproduz de forma muito alarmante durante a Primeira Guerra Mundial, né? A desigualdade é muito grande, né? Enquanto havia lá os empresários que lucravam com a guerra, existia toda uma massa de trabalhadores que era explorada dentro daquele cenário, sem falar nos soldados que vão para a guerra e depois, quando voltam, não têm uma colocação profissional, vivem uma vida ruim ou simplesmente impraticável por causa das lesões, das mutilações oriundas da guerra, não é? Então, a princípio, aquele é um cenário bastante caótico, né? E quando a Revolução Russa tem sucesso com a defesa do marxismo-leninismo, né? E de um Estado que vai desenvolver uma economia planificada por trabalhadores, sem empresários, sem propriedade privada dos meios de produção, né? Quando essa Revolução Russa ela tem sucesso no antigo Império Russo, o que você tem é uma alternativa para a Europa miserável ali, né? E o bem-estar social, nesse sentido, ele começa a ganhar muito apelo como arma para combater essa alternativa, que era a da expansão dos partidos comunistas pelo mundo. Em 1921, depois que termina a Guerra Civil da Revolução Russa, né, aquele antigo império adota o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sintomático, né, que todos aqueles países renunciem à sua nacionalidade e se engajem com um modelo comunista soviético, gerido de maneira compartilhada pelas assembleias de trabalhadores. Né? Então, o recado que a formação da União Soviética dava para o mundo era que a revolução era permanente, que cada partido comunista fundado em cada país do mundo podia aderir àquele projeto. Né? E aí, nesse sentido, o estado de bem-estar social passa a ser uma arma, passa a ser uma ferramenta adotada, inclusive, por estados autoritários que tinham interesse de combater a ação do Partido Comunista nos seus sindicatos, como é o caso, por exemplo, da Itália fascista, que vai adotar uma série de medidas de bem-estar social dentro do seu contexto autoritário, garantindo saúde pública, educação pública, direitos trabalhistas, tudo isso, obviamente, tutelado por um estado autoritário e violento, que tinha a sua própria versão do que deveria ser a saúde pública, do que deveria ser a educação e de quais deveriam ser os direitos trabalhistas e como os sindicatos deveriam atuar, certo? Então, a princípio, o bem-estar social ele surge dentro desse contexto,
do aprofundamento das desigualdades na Primeira Guerra Mundial e de uma necessidade de combater com uma arma de guerra mesmo, né, o avanço do socialismo e a possibilidade de uma revolução permanente. O lugar que fica incólume a todo esse processo, a todo esse debate, é os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos o legado da Primeira Guerra Mundial é muito positivo, né? Os caras crescem economicamente, seu parque industrial se multiplica por 400%, né? Os caras produzem para burro, né? E a princípio a sensação que se tem nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial é a sensação do pleno emprego, da plena condição de consumo. As cidades são vistas como ambientes mágicos do crescimento, né? As pessoas inclusive são encorajadas a deixar o campo e ir para a cidade como ambiente da oportunidade e tudo mais, né? E mesmo lá, com o crescimento desordenado das cidades no início da década de 20 e a falta de postos de trabalho e tudo mais, tal caramba, e o início de uma crise de consumo relacionada a esse desemprego crescente nas cidades, a gente pode também perceber um modelo liberal bastante insistente nos Estados Unidos, através do sistema bancário, né? Se havia lá uma diminuição no consumo, na capacidade de consumo, e um princípio de superprodução das fábricas americanas, já no início da década de 20, relacionada ao fim da Primeira Guerra Mundial e ao crescimento desordenado das cidades, o que a gente pode dizer também é que a solução para essa crise de consumo e para esse início de superprodução americano vai se dar com os ambientes bancários. Ou seja, se você não tinha como consumir, você podia procurar um banco. O banco vai ser o fiel da balança aí para garantir o consumo da maneira que as fábricas precisam, que os empresários precisam, né? Você sempre tem a capacidade de se endividar um pouco mais para garantir o funcionamento do sistema econômico americano, né? Só que, obviamente, a gente sabe, né, que isso não vai dar certo. As pessoas têm um limite de endividamento, sim, né? Elas vão se endividar cada vez mais até o ponto em que elas não têm mais condições de consumir. E aí o que você tem é uma lógica de sociedade de subconsumo. O subconsumo se desencadeia numa relação de superprodução com as fábricas e elas começam a diminuir a sua produção e começam a mandar a gente embora. O desemprego crescente resulta na crise de 1929, né? Uma crise que se construiu ao longo da década de 20. Uma parada curiosa aí, né, é que a gente conhece a crise de 1929 como a crise do liberalismo, não é? Pois é, os empresários daquela época não conheciam dessa maneira, não. Porque quando a crise de 29 aconteceu, empresários de muitas grandes cidades americanas simplesmente chegaram à conclusão de que era preciso contrabalançar o sistema. E como é que se fazia isso? Fazendo alguns investimentos pontuais para gerar empregos, né? Porque gerando empregos você ia ter mais consumo e com cada vez mais consumo você ia reconstruir a economia americana, né? Então, em cidades como Chicago e Nova York, a gente tem conglomerados, grandes empresários investindo em obras grandiosas, como grandes arranha-céus, grandes prédios e tudo mais, né? Porque esses caras achavam que essas obras iam gerar tantos empregos, que isso ia recuperar a economia dessa cidade, né? A gente tem uma foto célebre aí dessas grandes construções de arranha-céus. Os caras, inclusive, contrataram fotógrafos para subir nesses arranha-céus, tirar foto dos trabalhadores, porque isso ia gerar algum tipo de campanha positiva sobre a renovação econômica americana lá entre 1930 e 1931. O fato é que isso não funcionou da maneira que eles esperavam. Por quê? Porque essas ilhas de investimento, elas não possibilitaram a todo o país a sua recuperação econômica, a sua empregabilidade, né? Então, para essas cidades aí, o que restou foi mais migração, né, e mais crescimento desordenado. E isso não foi positivo nem para as cidades que tinham tamanho investimento, né? O temor de que essas cidades inchadas e que os sindicatos de trabalhadores ou que os trabalhadores desempregados ou que as doutrinas anarquistas e socialistas soviéticas tivessem algum tipo de escape nesses ambientes de articulação, né, muito caracterizados pelos imigrantes, pelos trabalhadores que tinham sim algum viés e algum passado de articulação política na Europa, né? O resultado é que o governo americano ele percebe uma tendência de que esse ambiente de recuperação liberal não daria certo, né? E ainda tem uma questão que é muito clara aí, né? Dentro do contexto da crise global de 1929, que se estende para vários países do mundo capitalista, a União Soviética tinha passado batido por isso. Pelo contrário, vivia um boom de crescimento depois com a segunda Revolução Russa, organizada pelo Stalin, aí, né? E que investe em indústria pesada e produz muito crescimento econômico. Então, olha que parada doida. O que a gente está falando aí é de uma guinada política necessária do governo americano, né? E aí surge lá em 1933, nas eleições presidenciais, um cara chamado Franklin Roosevelt, que é esse cara aí da foto, prometendo um New Deal, que era nada mais nada menos do que a adoção lá das medidas de bem-estar social que já eram tomadas por muitos países europeus
e que na década de 30, depois da crise de 29, também foi adotada por muitos países da América, como o próprio Brasil, como a gente falou na nossa última aula aí, no nosso último vídeo, certo? E que medidas eram essas, né? A princípio, o governo americano ele se dedicou ao investimento em obras públicas, o Estado chama para si a responsabilidade de gerar empregos através dessas obras públicas, o Estado passa a regular o mercado financeiro, o Estado passa a subsidiar a produção agrícola, o Estado garante direitos trabalhistas, o Estado constrói um modelo de saúde pública, um modelo de educação pública, de maneira a garantir um equilíbrio, a mediação dos problemas sociais de fato, como propunham lá os caras da London School of Economics no final do século XIX, né? Sistema previdenciário, garantias sociais diversas para evitar a miséria, para controlar a pobreza e reduzir a desigualdade, né? No final das contas, esses modelos se tornam populares pra caramba e se expandem pra caramba nos anos 30, mas eles se tornam uma regra no mundo ocidental a partir de 1945. E por que isso acontece, né? Acontece porque a Segunda Guerra Mundial acontece, né? E quem ganha a Segunda Guerra Mundial são os aliados. Só que dentro desses aliados você tinha os Estados Unidos, você tinha a Inglaterra, você tinha a França, mas tinha também a União Soviética, né? Então a União Soviética sai vitoriosa da Segunda Guerra Mundial também, não é? E qual é o cenário que a gente tem aí no pós-45? É um cenário de alternativas, né? A União Soviética liberta boa parte da Europa, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França libertam uma outra boa parte da Europa, né? E a Europa fica dividida em áreas de influência, socialistas ou capitalistas. Qual é a concepção que o mundo capitalista faz de si? De que o seu maior problema é a desigualdade e que para tornar o modelo capitalista mais atrativo era preciso reduzir as desigualdades, adotando medidas de bem-estar social nos países do seu bloco. E como é que você fazia isso? Bom, essa era também uma estratégia que já estava em andamento desde o desfecho da Segunda Guerra Mundial, quando todos esses países ocidentais se reuniram na chamada Conferência de Bretton Woods, né, nos Estados Unidos, né, em New Hampshire, se eu não me engano. Eu estou cheio de nomes de estados americanos aqui na cabeça, porque a gente está acompanhando a eleição dos Estados Unidos. Mas enfim, lá em New Hampshire, os caras se reuniram lá na Conferência de Bretton Woods, representantes de países europeus, Estados Unidos, países americanos, tudo mais, tal, países envolvidos na guerra, né? E esses caras eles assinam um acordo de reconstrução do mundo pós-guerra. E dentro desse acordo estava lá incluída a ONU, estava incluído o Fundo Monetário Internacional, estava incluído o Banco Mundial, que naquela época era chamado de Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, estava incluído também a adoção do dólar como moeda padrão nas transações internacionais. O sistema Bretton Woods, como era chamado, ele era um sistema de reconstrução do mundo pela metodologia capitalista, financiando o bem-estar social nos países do bloco capitalista de maneira a combater de maneira efetiva a ameaça socialista que se daria depois de 1945 com a Guerra Fria, né? Então, o que você tem aí é uma imagem do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que emprestou dinheiro pra caramba para muita gente para se estabelecer e fundamentar uma redução das desigualdades que afastasse a ameaça socialista. Você tem ali todos esses países envolvidos também naquela segunda foto ali no que a gente chama de Conferência de Bretton Woods, certo? Esse é um acordo que é realidade para o mundo ainda hoje, não é? E por que ele é realidade para o mundo ainda hoje? Porque o FMI endividou gente para burro, né? O combate ao socialismo e a defesa do bem-estar social nos países, principalmente nos países subdesenvolvidos, se deu às custas de muito endividamento, né? E esse endividamento ele começa a dar mostras de esgarçamento, de problemáticas a partir da década de 70. Né? Então, a partir dos anos 70, os economistas do mundo eles já começam a sinalizar o seguinte, ó, tem muitos países endividados e que estão investindo em saúde, educação, direitos trabalhistas, infraestrutura para gerar empregos. Esses países estão tomando conta das suas economias, só que ao mesmo tempo eles estão se endividando, né? E como é que eles vão conseguir dar conta desse sistema de proteção social e ao mesmo tempo pagar as dívidas que eles estão fazendo com a FMI e com o Banco Mundial, né? Então, os economistas dos países desenvolvidos, né, dos países chamados centrais ali naquele momento, eles já começam a demonstrar uma certa preocupação com esse modelo de bem-estar social nos países subdesenvolvidos. Mas não é só isso não, né? Naquele momento ainda também tem uma outra preocupação, que é a preocupação com os impostos que se estabeleciam dentro daquele contexto e que se davam também sobre a indústria. Mas beleza, a indústria ela pagava impostos pra caramba, mas a sociedade era menos desigual e havia muito consumo, não é? Só que o grande problema é que na década de 70 a gente tem duas crises do petróleo, a primeira em 73 e a segunda em 79, e isso resulta em aumento dos custos de produção para os produtores, e aí os impostos começam a gerar certo incômodo e certo estranhamento. Então a gente tá lá na década de 70 e pela primeira vez os empresários estão falando o seguinte, ó, esse aí talvez não seja o melhor modelo para a gente organizar a nossa economia capitalista aqui agora.
mesmo que a gente esteja de fato combatendo a União Soviética, reduzindo as desigualdades e consolidando a nossa propriedade privada, a gente pode viver uma crise inflacionária grave e tudo mais e tal, caramba. E aí os economistas, os empresários começam a pressionar o Estado a reduzir impostos e a reduzir direitos, né? Surge ali o que a gente vai chamar de diminuição do Estado ou de reformas neoliberais. Mas antes da gente falar disso, também tem uma outra questão que é muito importante aí. O surgimento do toyotismo vai ser fundamental nos anos 70 para a gente falar num relaxamento do estado de bem-estar social, né? Mas primeiro vamos voltar naquele papo aí das reformas neoliberais, não é? As primeiras críticas ao estado de bem-estar social, elas não têm a ver com um contexto específico da década de 70 em especial, né? Elas surgem lá nos anos 50, dentro de dois grandes núcleos de estudos econômicos do mundo. O primeiro deles, a escola austríaca, representada aqui na nossa aula pelo Friedrich Hayek, né? E a gente também tem a escola de Chicago, né? Que era nos Estados Unidos, obviamente, né? E que tinha lá como uma de suas principais referências um cara chamado Milton Friedman. Esses dois caras, eles concordavam em algumas coisas em relação ao estado de bem-estar social, mas principalmente eles diziam que esse estado de bem-estar social interventor, esse governo que interferiu o tempo todo na economia para gerar potência, para gerar empregabilidade, para gerar redução das desigualdades, era, na verdade, uma interferência autoritária na economia, né? Então, o que esses caras estão fazendo é levantar o dedo e falar assim, ó, mas o que acontece com um cara que quer ter um modelo de previdência que não é o do governo? Se o modelo de previdência do Estado é obrigatório, né? O que acontece com a galera que tem os benefícios de Estado, como seguro-desemprego, e essa galera não quer voltar a trabalhar, ou volta a trabalhar, trabalha durante 3 meses só para ter acesso ao seguro-desemprego de novo, e aí volta a ficar de bobeira por mais 6 meses com seguro-desemprego, né? Então, o que esses caras começam a falar é que as garantias do estado de bem-estar social elas geravam alguns vícios de comportamento, e que esses vícios de comportamento eles eram ruins para o desenvolvimento e modernização da sociedade. Então, que a longo prazo, a União Soviética tendia a mostrar, com a sua economia planificada, uma melhor vertente de modernização, desenvolvimento tecnológico, porque dentro de um Estado autoritário, a União Soviética usava recursos e deslocava pessoas para investir em tecnologia. E, de fato, lá na década de 50 na década de 50 e 60, a União Soviética largou muito na frente em questões tecnológicas como a corrida espacial, como a apresentação de novas tecnologias produtivas. Então, tipo assim, a corrida armamentista. Então, os americanos, o mundo capitalista, ele começava a demonstrar preocupação de que aquele bem-estar social pudesse gerar acomodação da classe trabalhadora. E que essa acomodação fizesse com que os americanos perdessem o que havia de mais vistoso no sistema capitalista, que era exatamente a competição pela excelência, pelo desenvolvimento tecnológico e tudo mais. É assim que esses caras da escola austríaca e da escola de Chicago, eles justificam lá, né, as suas teorias de que o Estado não deveria garantir tantos benefícios sociais. Mas é lógico que a classe trabalhadora e a sociedade não concordavam com eles. Afinal de contas, né, quem é que ia ouvir um intelectual, um economista falar assim, ó, não, vocês estão muito mal acostumados, vocês têm direito demais, né, educação, saúde, férias, né, isso aí é muita coisa para vocês, né? Então, a princípio, era impossível implementar esse tipo de reforma sem se chocar, se bater direto com os sindicatos, com os movimentos sociais, que naquele momento eram muito articulados dentro das democracias do Ocidente, né? Então, a escola de Chicago ela passa a ser um alvo de defesa dos empresários do mundo capitalista, mas ela não era implementada, não seria implementada ainda na década de 70, né? Ela vai ser implementada num país da América Latina chamado Chile, em meio a um processo de construção de uma ditadura por um militar daquele país chamado Augusto Pinochet, né? O Chile ele sofreu um golpe de Estado em 1973 por esse cara chamado Augusto Pinochet, que derrubou então o presidente eleito Salvador Allende, né? E aí o Pinochet, como governante autoritário, ele acolhe para si um núcleo de estudos econômicos da Universidade Católica do Chile que se inspirava nas ideias do Milton Friedman na escola de Chicago, né? Esses caras passam a ser chamados inclusive de Chicago Boys, uma certa ironia aí, né? Enfim, e esses Chicago Boys, eles assessoram o Pinochet na construção de uma nova constituinte autoritária. E o que essa constituinte autoritária defendia? Um relaxamento no bem-estar social. Mas antes da gente entrar aí nas minúcias dessas reformas neoliberais e explicar como é que elas funcionaram nesse Estado autoritário chileno e mais tarde nos outros países capitalistas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre um outro condicionante que possibilitou essas reformas neoliberais e que facilitou ela no mundo capitalista, né, e que foi o toyotismo. Esse modelo de produção de automação associado ao Japão, e a esse cara aí, que é o Eiji Toyota, né, que era o dono de uma
empresas de automóveis, né? E que automatizou a sua produção, né? Produziu carros através de robôs controlados por programadores, né? E por que o toyotismo ele é tão importante para facilitar a ambiência das reformas neoliberais? Bom, porque ela traz para o mundo uma nova forma de fábrica, um novo modelo de fábrica que representa a vanguarda. E aí, dentro daquele contexto, né, os trabalhadores, os operários, sindicalizados, metalúrgicos, soldadores, toda aquela galera da fábrica passa a ser tratada como obsoleta, passa a ser tratada de maneira terrorista mesmo. Olha só, vocês são parte do passado. Se vocês não quiserem se adaptar a um novo mundo onde os salários são menores, onde os direitos são mais restritos, onde esse sindicalismo ele vai levar vocês a uma resistência desnecessária e inútil que vai levar ao desemprego, vocês estão ferrados. Vocês têm que se adaptar ao novo mundo, né? Então o toyotismo ele apresenta isso para os trabalhadores sindicalizados dos Estados Unidos, da Inglaterra e do mundo todo. A ideia de que a automação vai substituir o trabalhador. Se ele não quiser se adequar a um novo cenário para garantir o seu emprego, ele está ferrado, né? Então o toyotismo ele divide a classe trabalhadora, né, entre aqueles que defendem ainda uma articulação dos sindicatos para garantir os seus direitos sociais de uma maneira ampla, né, e aqueles que começam a olhar de maneira mais pragmática para o toyotismo e começam a pensar assim, ó, bom, talvez a gente precise baixar um pouco mais nosso sarrafo e baixar um pouco as nossas exigências para preservar algum tipo de empregabilidade no mercado. Né? E nesse sentido a crise do petróleo tem uma participação grande nesse terrorismo aí, né? Porque a ideia de que o aumento do custo da produção ia gerar demissões, ia gerar falências, também aterroriza os trabalhadores aí do mundo todo, não é? O curioso disso tudo é que o Brasil não está vivendo exatamente esse momento do toyotismo e nem está vivendo esse momento das reformas neoliberais dos anos 70, não é? Por quê? Porque o Brasil vivia naquele momento um contexto autoritário de uma ditadura que enxergava no controle da sua economia e do seu estado de bem-estar social um bem estratégico, né? Então a ditadura militar ela não se compromete naquele momento com um fim ou com uma desconstrução de um estado de bem-estar social, porque estava comprometida em manter a sua popularidade em meio a um novo sindicalismo crescente que naquele momento exigia os direitos que não tinha tido nos anos 60 e nos anos 70, né? Bom, só para a gente encerrar aí as nossas discussões e a nossa aula, né, eu vou terminar aqui falando para vocês exatamente sobre essas reformas neoliberais e o que elas representaram. No Chile, a cartilha dos neoliberais, dos Chicago Boys, era uma cartilha voltada para a redução dos custos de produção e para a modernização produtiva no Chile e mais tarde no mundo, né? Naquele momento, a regra era flexibilizar leis trabalhistas, reduzir gastos sociais e, consequentemente, impostos para tornar mais capazes de investir na tecnologia e no desenvolvimento os empresários, né? Privatizar os serviços públicos para reduzir os gastos públicos, né? E poder pagar a dívida externa também, né? Buscar estabilidade econômica a partir de estratégias de controle de circulação da moeda, como taxa de juros, valorização e desvalorização do câmbio. Ou seja, né, o Estado neoliberal ele mantém o controle sobre uma coisa, sobre a moeda. É através da moeda que ele garante aumento do emprego, que ele restringe o emprego, que ele controla a inflação, né, através dos juros que ele paga pelos títulos da sua própria dívida pública. Né? Esse é um contexto complicado, é muito difícil que ele apareça uma questão de vestibular e cá entre nós é um contexto que eu prefiro explicar, inclusive, presencialmente. Nunca vi um vídeo decente que explicasse direito como é que é uma sociedade, o monetarismo dentro da sociedade. Né? Talvez eu tente gravar mais para frente aí um vídeo para explicar isso, se vocês tiverem curiosidade. Mas, enfim, o fato é que as reformas neoliberais vieram para o resto do mundo nos anos 80. A partir principalmente de duas administrações-chave, a do Ronald Reagan nos Estados Unidos e a da Margaret Thatcher na Inglaterra. Margaret Thatcher é essa que ficou conhecida no mundo todo como a Dama de Ferro, exatamente porque lidou de maneira muito dura com os sindicatos, com os trabalhadores pobres ingleses, né? Inclusive ganhou até algumas homenagens nada agradáveis, como por exemplo essa banda de heavy metal aí, que botou caveiras na sua capa, né? E se auto-intitulou Iron Maiden em homenagem a Margaret Thatcher, né? Eu lembro até hoje que há poucos anos atrás a Margaret Thatcher morreu, né? E alguns sites alguns comentaristas de futebol, que são muitos deles vinculados à classe trabalhadora na Inglaterra, comemoraram, fizeram piada disso e tudo mais, tal, cara, é um negócio bem difícil, bem brabo, né? Dado o contexto que a Margaret Thatcher representa na Inglaterra. Mas, enfim, só para a gente concluir aí, né? O neoliberalismo ele é aplicado nos Estados Unidos e na Inglaterra a partir dos anos 80, né? E em outros países da Europa ele também é aplicado. As reformas neoliberais são aplicadas nos anos 80. Né?
Isso tudo gera muita transformação, muito conflito, gera desgaste, as pessoas odeiam Reagan, odeiam a Margaret Thatcher, mas o fim do socialismo real e o desmembramento da União Soviética lá no final dos anos 80 traz uma sensação de vitória para esse mundo com tantos conflitos, né? Então o fim da União Soviética tornou as reformas neoliberais, deram às reformas neoliberais um ar de vitória do capitalismo, né? E aí, no final das contas, de certa maneira, aquele era o modelo de sociedade possível, o do neoliberalismo, né? A partir do final a partir do final da União Soviética, né? Isso tudo vai se encerrar para nós brasileiros em 1989. Porque o que acontece em 1989? Depois de adotar lá as medidas as reformas neoliberais nos Estados Unidos, na Inglaterra, outros países capitalistas europeus também adotam as reformas neoliberais, é a vez de imprimir essas reformas neoliberais para quem ainda não tinha adotado isso, né? Os países mais endividados com o FMI que haviam. E o Brasil estava aí nesse meio. Em 1989, economistas, principalmente da América Latina, de países endividados com o FMI, se reúnem lá em Washington, né, para elaborar uma carta que ficou conhecida pelo mundo moderno como o Consenso de Washington. Essa carta era uma carta direcionada a países como nós, como o Brasil, países endividados pra caramba, né? E defendia a necessidade de privatizações, reformas trabalhistas, diminuição dos gastos sociais, abertura para o mercado, né? Para garantir que as economias fossem saudáveis o suficiente para pagar as suas dívidas e para viver aquele capitalismo neoliberal que era uma realidade para o mundo todo a partir do final da União Soviética, né? E é muito curioso que para a gente o Consenso de Washington tenha chegado em 1989, porque a gente tinha acabado de assinar a Constituição de 88, que era uma Constituição cheia de compromissos sociais, não é? Então, a década de 90 é uma década muito, muito triste, muito apática para o governo brasileiro, porque apresenta para a gente um cenário impossível. A gente tinha os nossos credores internacionais pressionando os nossos governos pela privatização das empresas públicas, pela diminuição dos gastos sociais, pela flexibilização dos direitos trabalhistas e previdenciários, e ao mesmo tempo a gente tinha uma Constituição nova, fruto de toda uma militância política e social nos anos 80, que obrigava o Estado a cumprir essas mesmas responsabilidades que o Consenso de Washington pressionava a gente a abrir mão, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande em se adequar à Constituição de 89, e isso tornou, né, muitas características da Constituição de 88 questionáveis, né? E vulgares, inclusive, na crítica do dia a dia, né? Porque durante muito tempo, durante os últimos 30 anos, né, coube à sociedade brasileira tratar com ironia a Constituição de 88. Né? A gente tem lá um preâmbulo que fala em um governo que tem o dever de garantir segurança, alimentação, proteção social, lazer e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem um governo que naquele momento não era capaz de fazer nada disso e nunca foi nos últimos 30 anos. Né? A gente teve altos e baixos aí, mas o governo nunca se comprometeu plenamente com o quanto deveria assumir a sua responsabilidade social. Né? E isso é tratado de maneira meio jocosa, né, pelos críticos políticos, né, como uma Constituição que nunca foi, e o fato é que o cenário internacional adverso, ele de fato nunca permitiu ao Brasil viver a plenitude da Constituição de 1988, certo? Bom, é isso, galera, a gente para por aqui, valeu, um abraço.